professor Conrado, pela cessão de 1 minuto do seu tempo a meu favor, que eu vou utilizar, né, aplicando aí o princípio da palestra mínima também, né, que se compatibiliza com a intervenção mínima. Mas eu vou continuar falando desse tema também, de intervenção mínima do Estado, mais especificamente no que diz respeito à efetividade de um direito fundamental que me parece pouco explorado, pouco trabalhado na dogmática dos direitos fundamentais, que é o direito fundamental de herança. E eu começo só com um lembrete, e o professor João Aguirre tratou hoje pela manhã da dogmática dos direitos fundamentais, e eu trago aqui apenas esse enquadramento para lembrar dessa quase sinonímia entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade, né? Que, na verdade, a maioria desses direitos, e eu quero considerar aqui também o direito de herança incluído aí nesse rol, o que muda ou o que os diferencia é nada mais, nada menos do que o documento em que eles estão inseridos, né? Então, os direitos humanos normalmente são aqueles reconhecidos em cartas, documentos, tratados internacionais. Os direitos da personalidade estão assim reconhecidos no nosso Código Civil, na legislação infraconstitucional, enquanto esses mesmos direitos, quando plasmados no pergaminho constitucional, são tratados como direitos fundamentais. E entre eles, o nosso direito fundamental de herança. É o inciso 30 do artigo 5º da nossa Constituição, que nós sabemos que é também uma cláusula pétrea, ou seja, a Constituição reconhece que esses direitos que estão enumerados ali no artigo 5º, eles são direitos especiais, eles são direitos que não podem sofrer modificações ao sabor da mudança das contingências políticas e, por isso, foram considerados cláusulas pétreas. E entre eles e entre elas, o direito fundamental de herança. E aqui eu quero trazer uma questão relevante, que pouca gente se atenta, para a própria grafia do direito fundamental de herança. Porque na maioria das abordagens, e a gente vê em muitas obras doutrinárias que tratam do tema, muda-se a preposição e trata-se como direito à herança, né? A gente vai ver isso escrito aí em muitas e muitas obras, direito à herança. E o direito à herança, dar a entender, passa a impressão que é um direito que tem por destinatário apenas o herdeiro. É o direito à herança, é o direito de receber a herança, é o direito de herdar. E, na verdade, os destinatários desses direitos, desse direito fundamental de herança, não é exclusivamente o herdeiro, ou o herdeiro legítimo, ou o herdeiro necessário, né? São titulares desse direito fundamental, ou seja, são sujeitos desse direito, não só os herdeiros, mas também o autor da herança. Todos são titulares desse direito fundamental. E se, por um lado, o direito fundamental de herança do herdeiro está ligado, sim, ao direito de receber a herança, do outro lado, o direito fundamental de herança do titular do patrimônio se refere ao direito de poder dispor do seu patrimônio para após a morte. O direito de planejar a sua própria sucessão. O direito fundamental de herança também precisa ser efetivado sob a ótica desse sujeito, desse personagem, que é o autor
da sucessão, que é o autor da herança. Aliás, não se concebe que o principal personagem da sucessão seja o herdeiro e não o autor da sucessão. É ele o responsável pela sucessão. Foi ele quem construiu o patrimônio. E nós não podemos usar o direito fundamental, do qual ele também é titular, para restringir o poder de disposição do patrimônio. Lembrando que esse direito fundamental de herança é, ao mesmo tempo, direito fundamental e garantia fundamental, porque ele garante e assegura um outro direito fundamental, que é o direito fundamental de propriedade. O direito de propriedade, ele se efetiva a partir da concretização dos seus atributos. E dois dos principais atributos do direito de propriedade precisam do direito fundamental de herança para serem efetivados, certo? O primeiro, o da perpetuidade. O direito de propriedade é um direito perpétuo, e essa perpetuidade se assegura pela transmissão sucessória, ou seja, o direito não se extingue pela morte do seu titular. E o outro atributo é o direito de disposição, o famoso ius disponendi. Eu tenho o direito de dispor, é um atributo da propriedade, o poder de dela dispor, inclusive para após a morte. Portanto, o direito fundamental de herança também assegura esse poder de disposição do titular da propriedade. E a partir dessa premissa de que o direito fundamental de herança não é só do herdeiro, que nós precisamos olhar esse direito fundamental sob a ótica também do titular do patrimônio, eu proponho que se faça uma nova interpretação de vários dispositivos do direito das sucessões que até agora vêm sendo majoritariamente interpretados apenas a favor do herdeiro. É de se criar, de se construir uma nova postura hermenêutica diante do direito fundamental de herança. E ao assim fazer, nós poderemos reler, por exemplo, e aqui eu trago alguns exemplos, começando com o tema da deserdação, que foi tratado, mencionado pelo Rodrigo hoje também na sua palestra. Hoje, nós temos uma leitura extremamente restrita das hipóteses de deserdação. Estão lá no 1962 e 1963. Por quê? Porque nós só olhamos a deserdação como uma restrição ao direito fundamental de herança do herdeiro. Mas nunca olhamos a deserdação sobre a ótica do direito fundamental de herança do testador, que não quer que o seu patrimônio após a morte seja destinado àquele herdeiro com o qual ele rompeu totalmente os laços de afetividade. Afinal de contas, é a afetividade que justifica a destinação sucessória. A ordem da vocação hereditária na sucessão legítima parte de uma presunção de afetividade entre o autor da herança e aqueles que estão chamados, aquelas classes que estão ordenadas ali no 1829. Então, por que não se interpretar as hipóteses de deserdação sob a ótica do testador, sobre a ótica do titular do patrimônio? Por que não ele ser o juiz da gravidade da ofensa que ele recebeu do herdeiro que ele quer deserdar? E hoje a gente já tem posições, e o Rodrigo manifestou essa posição, a favor de um rol exemplificativo para as hipóteses de deserdação. E há
efetividade do direito fundamental de herança, olhando para o testador, nos permite ter essa interpretação mais ampla, né? E isso nos permitiria, inclusive, aceitar como válida, como juridicamente possível, uma deserdação em casos, por exemplo, de abandono afetivo. Bastaria que se considerassem aqueles conceitos, aquelas hipóteses que estão no rol do artigo 1962 e 63 como conceitos jurídicos indeterminados, né? Vejam, um exemplo concreto de interpretação contra o testador e a favor do herdeiro do direito fundamental de herança. A lei permite a deserdação em caso de ofensa física. Concretamente, vamos pesquisar na jurisprudência, não há nenhum caso de deserdação, a não ser que a ofensa física se convole em lesão corporal. Conheço vários precedentes em que o filho dá um tapa na cara da mãe ou do pai, é deserdado e a deserdação não prevalece. Porque aquela ofensa física, vários acórdãos que dizem, a briga, esse tipo de discussão, né, entre familiares é comum, pode ocorrer. Eu não sei onde, na minha casa, jamais, né, passaria pela minha cabeça uma situação dessa. Então, por que é que o pai ou a mãe que leva o tapa na cara do filho não pode ser juiz da gravidade da ofensa que ele sofreu para justificar a deserdação? E isso não vem prevalecendo exatamente pela interpretação do direito fundamental de herança somente sob a ótica do herdeiro e não sob a ótica do titular do patrimônio. Aqui um trecho do recurso especial 1.943.848, que o Rodrigo também citou hoje, e que foi a primeira vez que o STJ, ao decidir um caso de exclusão da sucessão por indignidade, deu uma interpretação menos radical ao rol do artigo 1814. Disse que o rol é taxativo, mas disse que essa taxatividade ela pode ser, de certa forma, mitigada. E aí a gente tem que fazer uma distinção interessante entre taxatividade e tipicidade. O rol é taxativo, porque ele não pode ser ampliado, mas o conteúdo dos tipos legais que estão postos no rol podem ser preenchidos pelo intérprete. E é nessa linha que o STJ entendeu que no conceito de crime que justificava a exclusão por indignidade também se inseria o ato infracional. Aqui, em homenagem à nossa cidade das Alterosas, eu cito um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde se admitiu essa interpretação mais ampla, permitindo a deserdação no caso de desamparo também afetivo. Outra situação em que se poderia interpretar o direito fundamental de herança a favor do titular do patrimônio diz respeito à clausulação da legítima. O artigo 1848 traz essa possibilidade, desde que seja justificada a clausulação. O testador tem que colocar uma justa causa. Justa causa é também um conceito jurídico indeterminado. E aí, grande parte dos autores interpreta esse conceito, ou preenche, ou constrói esse conceito, dizendo, olha, só é justa causa se for para beneficiar o herdeiro. Se for para beneficiar ou para proteger o herdeiro necessário. Mas por que não o contrário? Por que não pode ser justa a causa para proteger o poder de disposição e a autonomia privada do testador? Porque o juiz da justiça da causa tem que ser o herdeiro e não o testador. Se nós interpretarmos, portanto, o direito fundamental a favor
também do titular do patrimônio, nós podemos ter uma outra visão da justa causa. A justa causa pode ser o interesse do testador de manter o patrimônio dentro da sua família, de não querer pessoas que não tenham vínculos de afetividade com ele, sendo destinatárias no futuro daquele patrimônio que ele próprio construiu. Porque essa causa também não pode ser justa. Então eu vejo que se nós interpretarmos o direito fundamental de herança também a favor do titular do patrimônio, nós podemos ter, inclusive, uma visão de inconstitucionalidade de determinadas interpretações restritivas do poder de disposição, restritivas do direito fundamental de herança do autor da sucessão. Mais um exemplo aqui, em relação a essa questão de se abrir as hipóteses de deserdação, que é a revogação da doação por ingratidão, onde há um consenso doutrinário manifestado numa das jornadas de direito civil, que o rol de hipóteses que autorizam a revogação por ingratidão é exemplificativo. E se o rol do 557 é exemplificativo, por que o do 1962 ou 63 não pode ser? Então, já nos últimos 2 minutos, dizer para vocês mais 2 ou 3 exemplos em que se aplica ou que se pode efetivar, tornar mais efetivo o direito fundamental de herança do autor da sucessão. As hipóteses de sucessão contratual, eu poder planejar a minha sucessão também através de um contrato, e eu tenho como exemplo a doação causa-mortes e também a sucessão contratual, a possibilidade de se dispor sobre a sucessão dos sócios das sociedades, sobretudo sociedades limitadas, no contrato social. A gente tem um espaço aí no artigo 1028 para tratar disso. A renúncia a direitos sucessórios já foi muito falada aqui, eu tenho uma posição talvez minoritária sobre isso, mas eu sustento que essa possibilidade de renúncia a direitos sucessórios em geral também é uma forma de se efetivar o direito fundamental de herança. Especialmente a renúncia ao direito concorrencial. Eu finalizo fazendo um merchandising aqui desse livro, todas essas ideias eu tenho sustentado aqui, no direito fundamental de herança, e dizer para vocês também, nesses últimos 30 segundos, que os trabalhos que estão sendo feitos na nossa comissão especial lá do Senado para a reforma do Código Civil têm sido pautados por assegurar mais autonomia privada ao autor da sucessão. Então virão muitas novidades aí, de repente algumas das coisas que eu falei aqui, talvez nós tenhamos já positivados na lei num curto espaço. Gente, muito obrigado.